Fala pessoal, beleza? Aula de agora sobre categorias da geografia e histórico das divisões regionais do Brasil. Muita atenção porque as categorias da geografia são conceitos fundamentais para se entender a ciência geográfica e o histórico das divisões regionais os vestibulares cobram principalmente como critério e uso dos governos para essa divisão regional, beleza? É importante entendermos alguns conceitos fundamentais, chamadas de categorias da ciência. As categorias são alguns conceitos que delimitam a identidade das várias ciências por meio dos seus objetos de estudo. Cada ciência ela tem sua categoria própria. Então existem as categorias da geografia, da história, da matemática, da biologia e assim por diante. Para cada área, para cada ciência, a categoria é responsável por delimitar, por dar a identidade para essa ciência. No caso da geografia, as categorias da geografia são conceitos e noções, algumas foram colocadas num degrau abaixo hierarquicamente e saíram de conceitos ou categorias para noções, que vão delimitar o conhecimento geográfico e dar identidade à geografia. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Lugar, território, paisagem, espaço geográfico e região. Traduzindo, toda vez que vocês ouvem essas palavras, automaticamente a tendência é a pessoa pensar na geografia. Então, quando eu falo de um território, a pessoa tende a pensar geograficamente e não matematicamente, por exemplo. Paisagem, espaço geográfico, é uma categoria que delimita o conhecimento geográfico. Para a gente aprofundar, lugar é a relação de afetividade que se estabelece no ambiente. Quando a pessoa fala, este é o meu lugar, significa que ela estabelece uma relação de afetividade com esse ambiente. Ela gosta daquele ambiente. Esse é o meu lugar, ela se sente bem. É uma lógica subjetiva. O não lugar é quando a gente estabelece uma relação de repulsa com aquele ambiente. Então você chega num determinado ambiente e fala, não gostei, eu não quero. É subjetivo. O que para um pode ser um lugar, para o outro pode ser um não lugar. Essa lógica ela interfere diretamente na geopolítica. Quando existe uma relação de afetividade, de lugar com o ambiente, a possibilidade, dependendo das relações que se estabelecem, da existência de um conflito, de uma geopolítica, ela tende a ser muito maior. Por exemplo, quando essas pessoas que têm um seu lugar têm que ser retiradas desse ambiente, seja por conta da construção de uma hidrelétrica, de uma guerra, de uma tentativa de dominação. Então, a lógica de lugar ela interfere diretamente nas concepções geopolíticas. O território também, porque o território é uma área delimitada em metros quadrados, quilômetros quadrados, etc., na qual há a manifestação do poder. Quando a gente fala o território brasileiro, a gente imagina as fronteiras do Brasil, que é uma determinada área em quilômetros quadrados, e dentro desse território há a manifestação de poder do Estado brasileiro, da Constituição brasileira. Se alguém entra nesse território, invade esse território, significa sem autorização de quem tem o poder. Isso se transforma numa questão geopolítica. Uma casa é um território, um lote é um território, um quarto é um território, uma sala de aula é um território, são as manifestações de poder. Um município, um estado, isso tudo se classifica como um território desde que haja manifestação de poder. Também na geografia geopolítica, o território ele é fundamental porque na Guerra Fria, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética queriam expandir os seus territórios, suas áreas de poder. Quando um governo invade um território do outro, está querendo retirar o poder de um e colocar o poder de outro. Então, a geopolítica, além do lugar, ela se envolve diretamente com as questões de território. A paisagem é um conceito mais artístico, talvez, tem a ver com a porção do espaço abarcada, abraçada pela visão. Então, a paisagem ela depende de amplitude. Muitos teóricos chamam de paisagem natural e paisagem antrópica ou antropizada, quando há interferência humana antrópica, quando não há interferência antrópica natural e é aquela pela visão, você enxerga a paisagem.
O espaço geográfico é o conjunto de sistemas de objetos e ações, no sentido de construir e transformar um meio, seja ele natural ou social. Traduzindo, espaço geográfico é todo o ambiente, alterado pelo ser humano principalmente, no qual se estabelecem as relações sociais. Então, um território ele pode ser entendido como um fragmento de um espaço. Um lugar é o fragmento de um espaço. A paisagem é um fragmento do espaço. O espaço ele é a categoria mais ampla que existe, o espaço geográfico, porque ele abrange todas as técnicas e interferências humanas sobre o ambiente, criando as condições para estabelecer as relações sociais. Um conceito, uma categoria muito trabalhada por Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história do mundo. E região. Região é uma porção superficial, também um fragmento do espaço, designada a partir de uma característica que lhe é marcante. Ou seja, para a gente falar de região, a gente tem que pegar um fragmento do espaço geográfico e observar nesse fragmento quais características são marcantes. E a partir dessas características marcantes, desses elementos marcantes dentro do espaço geográfico, a gente vai delimitar a região. Então, existe, por exemplo, as regiões econômicas, regiões políticas, as regiões industriais, as regiões urbanas, as regiões biogeográficas, o Cerrado, a Amazônia, etc. O que a gente faz? Pega o espaço e observa quais são os elementos comuns que existem ali, as vegetações, por exemplo. O que tem de comum? E a gente fala, isso tudo aqui vai ser chamado de Cerrado, eu regionalizei. Isso daqui vai ser chamado de Amazônia, eu regionalizei, pegando os elementos da biogeografia que são comuns naquele espaço, a caatinga. Eu posso regionalizar a partir do clima, regionalizar a partir da condição social, do acesso ao saneamento, da escolaridade, de população urbana e rural. Então, dependendo da característica que eu escolho, eu posso, a partir dela, criar as regiões com características semelhantes a partir de um critério pré-estabelecido. Por isso que a nossa aula é sobre divisão regional do Brasil, ou seja, como ao longo da história do Brasil foram promovidas as divisões regionais e quais critérios foram utilizados. Nesse sentido, pensando num histórico de divisão regional, muita gente pergunta o seguinte, Bruno, por que dividir em regiões? Por que a gente tem que pegar o Brasil e dividir em regiões? O principal argumento é esse texto que está lá em cima. A finalidade de se dividir em regiões ou se regionalizar é coletar e estudar dados estatísticos, ou seja, facilita o estudo dos dados estatísticos a partir da escolha de elementos comuns que se estabelece dentro de uma região, facilita a análise e o estudo, levando-se em consideração os aspectos físicos, humanos, econômicos, sociais comuns, e aí região tem essa característica dos elementos comuns, entre os lugares, buscando uma melhor forma de organizar espacialmente o território brasileiro. E aí, a partir dessas análises feitas, buscando-se esses elementos comuns, o que facilita a análise, o grande objetivo final é facilitar os investimentos, as ações governamentais, onde precisa de esgoto, onde precisa de escola, onde precisa de emprego, onde precisa de preocupação ambiental, onde precisa de investimento em infraestrutura. Isso é a regionalização. Você passa a ter uma análise conjunta dos dados com um grande objetivo, em termos de Brasil, facilitar os investimentos. Por isso, ao longo da história, várias divisões regionais foram propostas, várias foram utilizadas e várias podem vir a existir de acordo com as mudanças que acontecem nos elementos a serem estudados, os aspectos físicos, humanos, econômicos e sociais. Por exemplo, ao longo da história do Brasil, a primeira divisão regional que a gente fala é em 1913, uma divisão regional interessante, principalmente pelos estados que existiam na época. A gente tinha nessa época 1, 2, 3, 4, 5 regiões, eram 5 regiões, e repara o número de estados. Por exemplo, a região central só tinha 2 estados, o Mato Grosso e Goiás, e os estados com seus territórios muito grandes. Então eram 5 regiões lá em 1913. Em 1940, a gente já tem a proposta de criação da região Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste, Minas Gerais aqui, ó, entrando na região Centro-Oeste nessa proposta, Espírito Santo na região Leste junto com a Bahia e a região Sul. De novo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões. A divisão em 1945, nós temos um número de regiões muito maior,
região Norte, Nordeste setentrional, Nordeste oriental, Leste setentrional, Leste meridional, Centro-Oeste e Sul. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões propostas. Reparem que cada proposta dessa vai escolher um critério para falar esses estados têm que ficar juntos ou têm que ficar separados. É o que eu estou observando aqui, estabelecendo como critério. Eu não, né, gente? Mas quem fez essa divisão. Em 1968, aí nós já temos uma divisão regional muito próxima do que é hoje. A região Norte, com os estados da região Norte já previamente definidos, Nordeste, Sudeste, com Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Centro-Oeste com Mato Grosso e Goiás, somente os dois, e a região Sul do Brasil com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tanto é que essa divisão regional passa a ser a divisão oficial adotada pelo IBGE. É a divisão em 5 regiões. É chamada a divisão regional de 68 e 69, são os anos, né? 68 e 69, o IBGE adota essa divisão regional como a divisão oficial pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, a divisão oficial do governo brasileiro em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uma mudança que acontece é na distribuição dos estados. Porque na Constituição de 88, aquilo que era território passa a ser estado, por exemplo, Rondônia, Roraima, Amapá, deixa de ser território, ou seja, um território do governo federal, não existia governador, por exemplo, e passa a ser estado, ou seja, administrativamente passa a ter o seu governador. Essa é uma diferença. A segunda diferença está em 88 na criação do Tocantins. Tocantins é criado dividindo-se Goiás e Tocantins fica no estado como estado da região norte do Brasil. Beleza? E aí sim, a gente já tinha 5 regiões, mas agora a gente tem os estados das 5 regiões definidos. Aqui é a divisão de 1990, aqui em cima, mas na prática é a divisão de 1988 da Constituição. O Norte fica com 7 estados, Nordeste com 9, Sudeste com 4, Centro-Oeste com 3 mais o Distrito Federal e Sul com 3. Só que existem, além dessas propostas, vamos dizer, oficiais do IBGE em 5 regiões, outras propostas, já que tudo depende do critério a ser adotado para se regionalizar. Uma delas é a proposta de 1967, exatamente naquele período do final da década de 60 em que se discutia quantas regiões o Brasil teria. A proposta do IBGE oficial de 5 regiões é de 68 e 69. Em 67, um geógrafo reconhecidíssimo nacional e internacionalmente, Pedro Pinchas Geiger, ele faz uma proposta de criação de 3 regiões no Brasil, sob o critério geoeconômico. E o principal critério, segundo Pedro Geiger, era a divisão de acordo com aspectos socioeconômicos, renda, escolaridade, saneamento, moradia. Isso tudo seria levantado estatisticamente, o Brasil seria dividido em 3 regiões, beleza? Com aspectos socioeconômicos os mais importantes. E aí ele cria, então, na sua proposta, a região Nordeste, a região Amazônia e a região Centro-Sul. São 3 regiões. Observe um detalhe. Na divisão do IBGE, os limites dos estados representam politicamente os limites das regiões, ou seja, um estado inteiro fica dentro de uma região. Nas regiões geoeconômicas, os limites dos estados não são obedecidos na divisão regional. Um mesmo estado ele pode fazer parte de mais de uma região. Por quê? Segundo Pedro, a lógica era, no aspecto socioeconômico, o estado nunca é homogêneo, a gente sempre tem desigualdades dentro dos estados. E essas desigualdades dentro dos estados acabam produzindo um mecanismo, uma forma de se regionalizar independente das fronteiras dos estados. A proposta dele, ela não é a proposta utilizada oficialmente pelo IBGE, que são as 5 regiões, porém, na prática, as regiões geoeconômicas elas são utilizadas na hora de se direcionar investimento. Já que os investimentos eles são sociais e econômicos, a divisão geoeconômica ela é a divisão mais utilizada pelo governo brasileiro e pelos governos até estaduais e municipais muitas vezes. Então repara que em termos oficiais, 5 regiões, e em termos práticos, são utilizadas muito mais as 3 regiões como critério de estudo e direcionamento de investimento. Mais recentemente, no ano de 2001,
ano de 2001, dois geógrafos, Milton Santos, dos maiores da história, e Maria Laura Silveira, fazem a proposta de uma nova divisão regional do Brasil. É a proposta mais recente e, na prática, existem várias outras. Tá? Vários pensadores da geografia, vários professores e intelectuais da chamada geografia regional fazem suas propostas. Tá? Milton Santos e Maria Laura criam, então, a sua proposta de divisão, criando, então, a região concentrada, proposta, o nome é região concentrada, igual regiões geoeconômicas e tal, ou também conhecida como 4 Brasis. Qual que é a ideia? Amazônia, Centro-Oeste, dá uma olhada aqui que Tocantins sai da região Norte e vem para a região Centro-Oeste, região Nordeste. Até aí, aparentemente, a divisão regional é normal. Muito normal não, né, gente? Parecida com a divisão regional do IBGE. Só que existe a chamada região concentrada. A região concentrada é a junção do Sul e do Sudeste. Segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira, a proposta de se criar uma região concentrada é mostrar, evidenciar as diferenças na difusão, no espalhamento, na distribuição dos meios técnicos, científicos e informacionais ao longo da história e das regiões brasileiras. Ou seja, qual é a região que concentra os meios técnicos, científicos e informacionais, que detém o capital, a melhor infraestrutura, o melhor sistema de energia, o melhor sistema de informação? Quais são as regiões? Sul e Sudeste, na divisão do IBGE. Aí eles colocam essas duas juntas e falam, aqui concentra o resto do Brasil, não tem as mesmas condições. Isso faz com que a gente passe a estudar as desigualdades no território brasileiro. Ela nos induz a essa reflexão, principalmente o que eles chamam de estudar as heranças do passado, sempre herança é do passado, estudar as heranças do passado, principalmente na configuração do território brasileiro. Então percebam que cada divisão regional ela tem uma proposta específica, mas no conjunto da obra o princípio é o mesmo. Você escolhe elementos comuns e a partir desses elementos comuns a gente faz a regionalização. Beleza, pessoal? Grande abraço.